Olá, o curso é de modelagem de máquinas síncronas na frequência. Meu nome é Marcelo Semensato e eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, campus Jataí. Se dobrarmos um condutor, teremos uma espira. Pela regra da mão direita, teremos um fluxo concatenado no interior da espira, formando um polo sul e norte. No caso de uma bobina, teremos um conjunto de espiras. Somando-se o fluxo de cada espira, tem-se um fluxo uniforme no interior da bobina, formando um polo norte e um polo sul. A bobina se assemelha a um ímã. O rotor de uma máquina síncrona são enrolamentos formando bobinas com fluxo uniforme. O fluxo magnético concatenado por uma bobina depende do número de espiras, da intensidade da corrente elétrica e do material ferromagnético no seu interior. O material ferromagnético aumenta a densidade de fluxo no interior da bobina, comparado com o ar. Indutância mútua. O desenho representa um transformador que concatena o fluxo produzido pelo primário no enrolamento secundário. O fluxo no secundário é igual à indutância mútua vezes a corrente elétrica no primário. O fluxo é proporcional à corrente. Derivando o fluxo no secundário em relação ao tempo, tem-se a tensão induzida no secundário. A indutância mútua é constante nesse caso. Derivando a corrente do enrolamento primário, tem-se a derivada da mesma em relação ao tempo. A indutância mútua é determinada pelo número de espiras em cada bobina, a distância entre elas e a orientação entre elas, e das características ferromagnéticas do núcleo. Aqui o núcleo ferromagnético facilita o lançamento de fluxo, reduzindo a dispersão. A indutância entre o rotor da máquina síncrona e as bobinas do estator não é constante. O fluxo do rotor é girante. Por isso, temos uma direção de fluxo e permeabilidade variável em relação às bobinas fixas no estator. Força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida em uma espira é igual à variação do fluxo com o tempo que a concatena. Em uma bobina, a tensão induzida é igual ao número de espira vezes a variação de fluxo que a concatena. Essa equação pode ser traduzida analiticamente em tensão induzida igual à indutância própria da bobina vezes a corrente da bobina mais ou menos a indutância mútua vezes a corrente da outra bobina, acoplada magneticamente. Na figura, a tensão é induzida na bobina pela variação de fluxo do ímã. O ímã entra e sai da bobina, provocando a variação do fluxo no interior da bobina. A tensão induzida tenta se opor a essa variação de fluxo, de acordo com a lei de Lenz. A natureza é conservadora. A bobina tenta repelir o magneto se esse se aproxima e atraí-lo se esse se afasta. Isso acontece no rotor da máquina geradora. Os fluxos das bobinas do estator tendem a se opor à variação de fluxo provocado pelo rotor. A interação entre os fluxos gera um torque resistente no rotor. Na natureza, nada de graça. É preciso de uma certa pressão da água na turbina para vencer este torque existente. O fluxo induzido pelo rotor
girante com velocidade constante no interior da bobina é cossenoidal. Então eu tenho um rotor girante aqui. O fluxo produzido no interior da bobina é cossenoidal. De acordo com a equação acima, a derivada deste fluxo é uma tensão senoidal. A diferença angular entre as ondas é 90 graus. A tensão está a 90 graus atrasada em relação ao fluxo da bobina. O fluxo da bobina depende da corrente, ou seja, da carga elétrica que essa bobina alimenta. Se a corrente estiver em fase com a tensão, o fluxo de reação está a 90 graus de defasagem em relação ao fluxo do rotor. Dependendo da carga elétrica, a defasagem entre os fluxos varia. O rotor da máquina síncrona da figura à esquerda possui 4 polos: 2 norte, 2 norte e 2 sul. Em volta do rotor é o estator, onde localizam as bobinas da fase A, B e C da máquina. A figura à direita representa uma sapata polar, norte. Quando a sapata passa por uma bobina, produz uma corrente de carga. Esta corrente produz um fluxo magnético para se opor à variação do fluxo da sapata polar. O fluxo de reação de armadura tenta frear a sapata polar, provocando um torque resistente, oposto ao sentido de rotação da sapata polar, do rotor. O rotor da máquina síncrona de polos salientes pode ter vários polos, como mostra essa figura. Cada sapata polar é composta de um núcleo ferromagnético e enrolamento CC. O fluxo do enrolamento CC produz uma distribuição de fluxo senoidal no entreferro, pelo formato curvo da sapata polar, que se assemelha ao pico de uma senoide. As extremidades têm menor densidade de fluxo e o centro maior permeabilidade. E por isso o centro possui maior densidade de fluxo. A distribuição de fluxo no entreferro é essa daqui. Quando maior o número de polos, menor a velocidade do rotor, para gerar tensão com a frequência de 60 Hz. Então eu preciso, quanto mais polos, eu tenho uma menor velocidade para produzir a mesma tensão de 60 Hz. Um rotor de 4 polos gera 2 ondas senoidais a cada rotação por fase, e assim precisa de 1800 RPM para gerar 60 Hz, como eu vou descrever aqui. Rotor, norte e norte, sul e sul. Rotação constante, eixo bobina A, e a onda, vou escrever aqui embaixo, a onda é gerada por uma rotação.
São duas ondas senoidais a cada rotação. Entre dois polos, sempre apresenta uma defasagem angular de 180 graus elétricos. 180 graus elétricos. Por isso, como a máquina de muitos polos, como mostrado aqui na figura, os ângulos mecânicos são diferentes dos ângulos elétricos. Como na figura, o ângulo mecânico entre dois polos são pequenos, mas o ângulo elétrico é 180 graus. A equação que traduz isso é: o ângulo elétrico é igual a P sobre 2, sendo esse P o número de polos, vezes o ângulo mecânico. A característica da máquina de mais de dois polos é a simetria. A tensão gerada por dois polos é a mesma gerada pelos outros polos. Por exemplo, se colocássemos duas bobinas da fase A nos polos norte, poderíamos somar as tensões em todas as bobinas. A força magnetomotriz produzida no rotor de dois polos da máquina síncrona é igual ao número de espiras vezes a corrente elétrica do enrolamento CC. Essa é a força magnetomotriz. A força magnetomotriz é a estação que gera o fluxo no entreferro. O fluxo apresentado na figura é vertical, saindo do polo norte e entrando no polo sul. A variação desse fluxo nas bobinas do estator produz um vetor girante de tensão no estator, perpendicular ao fluxo do rotor. Vetor girante, tensão, velocidade. Mesma velocidade do fluxo do rotor. Se a corrente estiver em fase com a tensão, o vetor corrente girante, que é a somatória vetorial das correntes no estator, estará em fase com o vetor girante tensão. Vetor girante corrente estará em fase e terá a mesma velocidade do vetor girante tensão. O fluxo magnetomotriz resultante está em fase com a corrente e perpendicular à força magnetomotriz do rotor. Então, também está em fase com a corrente. A força magnetomotriz resultante. E girando com a mesma velocidade do rotor. E da tensão e corrente resultante, vetor girante resultante. A força magnetomotriz do estator de dois polos gira com a mesma velocidade do rotor. O diagrama, falar do diagrama fasorial. O diagrama fasorial da figura é possível verificar que a tensão EF do estator está 90 graus atrasada em relação ao fluxo preferencial φF do rotor. O fluxo de reação de armadura está em fase com a corrente I, que é o vetor corrente girante. A corrente, nesse caso, não está em fase com o EF. O fluxo resultante no entreferro, φR, é o somatório do fluxo do rotor mais o fluxo do estator. Então, o somatório φR é o somatório do fluxo φF do rotor mais o fluxo de reação da armadura, ou o fluxo do rotor, do estator, ou o fluxo do estator. Então, vou ter aqui φR, que é meu fluxo resultante no entreferro. A reação entre o fluxo do rotor e o fluxo resultante irá gerar o torque existente no rotor, como mostra a figura. A reação entre o fluxo do rotor e o fluxo resultante, que é o φR,
vai me dar o torque resistente. Esse ângulo θ, o ângulo entre esses dois fluxos é o ângulo da potência elétrica. P igual a E vezes V dividido por XS seno de θ. Se o número de polos aumentar, o ângulo mecânico θ é dividido por P sobre 2. Esse ângulo de θ, se o número de polos aumentar, é dividido por P sobre 2. Que, sendo P o número de polos. A distribuição de fluxo no entreferro é senoidal. Aqui nesse entreferro aqui dessa figura acima, de dois polos. É senoidal, devido à disposição e formato dos polos. A disposição dos polos e ao formato dos polos. Esse formato aqui da sapata polar. A densidade de fluxo é maior no centro do polo e diminui na direção das extremidades, como foi falado. Então tem maior densidade aqui e menor nas extremidades. Por isso eu tenho uma distribuição de fluxo senoidal no entreferro. Os eixos das bobinas A, B e C estão defasados em 120 graus elétricos. Por isso, as tensões induzidas também têm defasagem de 120 graus elétricos. Então, as bobinas aqui, os eixos das bobinas, estão defasados 120 graus elétricos entre si. Por isso, a distribuição de fluxo e, consequentemente, a tensão está defasada entre uma bobina e outra de 120 graus elétricos, como mostra essa figura. Se a máquina tivesse mais polos, seria simétrica e a distribuição de fluxos e as disposições das bobinas A, B e C. Então, se tivesse mais polos, eu teria uma distribuição simétrica das bobinas também. A distribuição das bobinas seria iguais, gerando a mesma onda senoidal em todas as bobinas da fase A, nas bobinas da fase B e nas bobinas da fase C. No final, interligamos as bobinas da fase A, os da fase B e os da fase C, formando 3 conjuntos de bobinas defasadas eletricamente de 120 graus. Pela simetria, as máquinas podem ser modeladas com 2 polos e 3 bobinas no estator, defasadas de 120 graus entre si. A figura mostra um rotor de 4 polos: norte, norte, sul e sul. Os polos estão localizados no eixo das bobinas da fase A. Os polos norte, localizados no eixo das bobinas da fase A. Simétrico. Com a rotação do rotor, é desenvolvida a distribuição de fluxos iguais nas duas bobinas, nessa e nessa. Então, com a rotação do rotor, tem uma distribuição de fluxo iguais nas duas bobinas. Tudo que acontece nessa de baixo. Então, vou ter norte, sul, se o rotor estiver em movimento. Norte e sul. Norte e sul são tensões iguais. As tensões nas duas bobinas podem ser somadas, gerando a tensão na fase A. Ou seja, gerando o dobro de tensão de uma bobina. A fase A terá o dobro de tensão de uma bobina. A fase A resultante. As bobinas na fase A, B e C estão defasadas eletricamente de 120 graus entre si. Embora a defasagem mecânica entre as duas bobinas seja de 60 graus.
defasagem mecânica. A elétrica, nesse caso, é o dobro. O rotor gera no estator 4 polos rotativos. Então, o rotor gera no estator 4 polos rotativos com a mesma velocidade do rotor, mas defasados de acordo com a corrente elétrica. Rotação dos 4 polos. Mesma rotação, mesma velocidade do rotor. 4 polos o estator e 4 polos o rotor. É gerado. As espiras do estator são do tipo imbricada para máquinas síncronas. A máquina síncrona de vários polos pode ser modelada como uma máquina de 2 polos e 3 enrolamentos de fase. As 3 bobinas estão defasadas de 120 graus elétricos e mecânicos. Fase A, fase B, enrolamento da fase B e enrolamento da fase C. Eixo A, eixo da bobina B e eixo da bobina C. E dentro o rotor de 2 polos. O somatório vetorial dos fluxos, eixo A, B e C, das 3 bobinas A, B e C, o somatório vetorial desses fluxos das fases A, B e C resulta num vetor girante de magnitude constante e velocidade igual à frequência da rede, se as tensões forem senoidais e defasadas de 120 graus. Então, eu vou ter aqui a somatória vetorial dos 3 tensões, ou os 3 fluxos, ou pode ser 3 correntes, do eixo A, B e C, gerando um vetor girante de magnitude constante e com velocidade constante também, igual à frequência da rede. Esse é o vetor girante. Ele pode ser decomposto também na fase A, B e C. Pode ser feita a transformada inversa, como visto aqui. Então, a força magnetomotriz resultante, o vetor força magnética resultante é igual a 2/3 de FA mais alfa FB mais alfa ao quadrado FC, sendo alfa igual a 120 graus. Eu posso também, a mesma transformação é válida para correntes e tensões da fase A, B e C. E a transformada inversa também é válida. O vetor girante pode ser projetado na fase A, B e C, encontrando os valores originais da tensão na fase A, B e C, ou corrente na fase A e B e C, ou fluxo na fase A, B e C. O fluxo do rotor mais o fluxo de reação de armadura ou do estator é igual ao fluxo resultante. Máquina síncrona, domínio da frequência. O diagrama elétrico representa uma fase da máquina síncrona. Esse diagrama elétrico representa uma fase da máquina síncrona. Nesse caso, aqui é de polos lisos. Uma tensão senoidal. Aqui está a bobina. Tensões senoidais e a bobina da fase A, representada aqui embaixo. O fluxo do rotor concatenado na bobina da fase A, φF, esse φF, que é concatenado na bobina da fase A, gera uma tensão EF atrasada de 90 graus. O fluxo de reação de armadura causada pela corrente de carga
gera o fluxo de reação de armadura causada por essa corrente de carga, está em fase com a corrente de carga, gera uma tensão de armadura EAR, perpendicular à corrente A. Então, gera uma tensão de armadura EAR, que é perpendicular a EA, por isso que eu uso J. JXSA é a reação de armadura. Se JXSA essa reação, representa essa reação de armadura. O EAR. O fluxo F mais o fluxo produzido pelo rotor na bobina, mais o fluxo de reação de armadura, que é o fluxo devido à corrente IA de reação de armadura, é igual ao fluxo resultante. Que vai gerar, esse fluxo resultante vai gerar o ER, que é igual ao VT. O fluxo resultante gera, no caso do gerador, a tensão de saída, ER igual a VT. Então, eu tenho então, no caso do gerador, VT igual a EF menos RA vezes IA menos JXS IA, caso RA seja diferente de zero. E para o motor, eu tenho VT igual a EF mais RA vezes IA mais JXS IA. Sendo que essa reatância síncrona da máquina síncrona, o Lx, que é a indutância síncrona, é igual a 3 meios de LA, devido às indutâncias mútuas da fase B e C. Então, tem que levar em conta as indutâncias de reação de armadura da fase B e C. Para os polos salientes, eu tenho JXS IA igual a JXD e D mais JXQ e Q, devido à saliência dos polos. Muito obrigado e até a próxima.